Agora eu quero começar falando que nós temos que ser educados, pessoas assim que representam Jesus. Ele falou disso. Onde ele falou disso, missionário? Está em Mateus capítulo 10. Você talvez não prestou atenção até hoje, mas vai prestar atenção a partir de agora. Muitas coisas Jesus falou por parábolas. Muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento são explicações do que acontece hoje. Estava ali encoberto, mas hoje a luta é espiritual. E aqui Jesus está mandando os 12 discípulos ir por todo o mundo para anunciar a palavra dele. No versículo 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Isso aqui mexe comigo desde jovem, irmãos, que eu li isso aqui. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e para curar a enfermidade e todo mal. Isso é só para eles ou para nós? Claro que é para nós também. Cada geração ele renova, porque nenhum deles está aqui hoje. Passou o tempo deles. O nosso vai passar. Daqui uns anos quem estará aqui é a nova geração. E Deus vai chamá-los e vai dar a eles o mesmo poder. Nós não podemos agora deixar o diabo nos enganar que nós somos fracos, que nós não temos condições. Não, digo fraco, sou forte. Diga aquele que tem uma missão a fazer, eu vou cumprir com a ajuda de Deus. O que Deus colocou de alvo na sua vida é para você conseguir, é para você se realizar, é para você glorificá-lo. Aí Jesus vai dando instruções a eles, que não é o da nossa lição aqui hoje, mas está dentro dessa ordem em que ele mandou eles. Versículo 2 ele fala o nome dos apóstolos, e aqui no 5 fala assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis na cidade do samaritano. Tudo isso aqui é para a gente estudar. Hoje eu quero estudar a educação que ele pede que nós tenhamos. Versículo 11: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. Quem é digno aqui? Eles tinham que perguntar. Eu quero ficar porque eu sou um servo de Deus. Às vezes ia para uma hospedagem onde as pessoas ali faziam coisas erradas também. E não era bom o cristão sair daquele local, as pessoas observando e dizendo: esse pessoal de Jesus é a mesma coisa. Não, nós não somos da mesma coisa. Ao contrário, nós somos diferentes, nós somos pessoas que amam a Deus e tem que dar o bom testemunho. As pessoas não só querem saber quem seja digno, mas nós também, antes de partir, temos que saber: eu sou digno ou sou aquele aproveitador de oportunidades pecaminosas? Tem gente que aproveita. Eu não sou bobo. Desculpa, quem faz isso é bobo. Santo é a pessoa sábia que não faz, que nunca vai se complicar. Aquele vai ter problema o resto da vida, vai carregar uma carga pesada e vai dizer: mas puxa, por que eu fiz? O bom é que nunca tenha feito. E se fez, se arrependeu, não faça mais. Deus perdoou você, agora você é desse jeito. Aí eles tinham que chegar numa cidade, procurar quem era digno, que as pessoas iam oferecer pousada. A senhora está oferecendo pousada? Fala com a minha equipe. Tinha uma equipe de pessoas que ia com Jesus. Mulheres tinham várias. Tem uma pregação em que eu vou contar para você. Mulheres da sociedade da época, proeminentes. Para você não ficar em dúvida, eu vou ler rapidinho aqui, só para você entender, para não achar que não. Jesus levava as senhoras com ele, tudo era santidade. Elas financiavam o ministério de Jesus, era coisa linda. Elas davam testemunho do que Deus fez com elas. Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Ô missionário, por que o senhor vai para tanto quanto é beco aí? Porque Deus, Jesus, ele ia, por que eu não vou? Eu não sou melhor do que ele, aliás, eu quero seguir os passos dele. E 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos,
Elas expulsaram o demônio e curaram. Tem pessoas que expulsam o demônio e ela não é curada, volta. E ela recebe outro demônio e vai fazer coisa errada. Irmãos, a oportunidade de Deus é como se fosse única. Deus deu, a gente abraça e nunca mais queremos fazer coisa errada. Se por acaso fizer, se arrependa tremendamente para você não cair na mão dos demônios. Elas aqui foram curadas, não teriam nunca mais demônios de espíritos malignos e de enfermidade. Aí vem o nome dela, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, procurador do rei da época. Ó, que autoridade era esse homem. E a mulher dele deixava a casa e seguia com as outras a Jesus. E Susanas e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Elas tinham prazer de financiar. Tinha que comprar comida, tinha que fazer isso. Deixa comigo essa despesa. Oh, nós precisamos ter esse povo alegre. Aí na hora que Jesus estava testemunhando, ela estava lá ao redor. Alguém falava mal, senhor, você está de brincadeira? Você conhece meu marido? Não, meu marido é o Cusa. Ele é um homem digno? Essa senhora, eu também sou digna. Esse homem é digno. Aí acabava o negócio. Elas simplesmente estavam ali para ajudar, porque sempre tem um bobinho que vai falar algumas besteiras. Isso é importante. E graças a Deus que nunca ninguém falou nada, nem ia falar, porque o olhar de Jesus transmitia santidade. O nosso olhar tem que transmitir. Os que não querem santidade vão correndo longe, porque não terão lugar no nosso meio. Voltando aqui o que Jesus disse. Senão, agora Mateus. Capítulo 10, versículo 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Esse a casa for digna, dê sobre ela a vossa paz. Tinha que chegar e falar assim, que a paz do Senhor Deus esteja nessa casa. E as mulheres, as pessoas já escreveram o endereço, quem é a pessoa, procuraram saber e diziam, é pessoa sadia, sim, é pessoa santa. Então eles iam para lá poder, esses 12 aqui no caso, iam para lá para poder ficar. O servo de Cristo tem que dar alegria a ele, não tristeza. E que mais? Se não for digno, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, sendo aquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, ao contrário, não quer receber, não quer a palavra de Deus, estou livre de vocês. Eu vim aqui com autoridade. A minha autoridade é sobre todo o demônio para expulsar, sobre toda doença para curar e sobre todo o mal. Se há qualquer coisa no seu casamento, na sua vida financeira, na sua fonte de renda, nós vamos fazer oração aqui hoje e vamos libertar. A mesma coisa que tem que ser. Nós, pastor, tem que saber disso. Não importa se você vai dar o dízimo a Deus ou não importa o que nós vamos fazer. Essa é outra questão, nós não temos que condicionar. Ele não disse, mas só ajude os que são fiéis. Não entenderam ainda, o dia que entenderam vão ser. E ele disse bem claro, dai de graça o que de graça recebeis. Isso é no versículo número 8. No 8 ele fala assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não custa nada. Se você me ajudar, eu tenho que ao final do monte passar uma semana orando por você. Cai nessa não. Esse aí nunca conheceu Jesus. Porque só falar essa mentira aí está mostrando que o caso dele é outro caso. Nós temos que fazer tudo porque Jesus mandou, com alegria, com educação, e só Deus sabe quanto isso vai render. Você sabe que o rei Salomão deu exemplo disso, né? Vamos lá no primeiro livro de segundo livro de Reis, cadê? Primeiro livro de Reis, desculpa-me. Ou é segundo? Deixa eu ver aqui agora. Segundo livro de Reis, capítulo 10. Não, eu estou no primeiro, o Soares. O que houve? Você está confuso? Não, nem confuso, nem conluso. Estou com Jesus. A rainha de Sabá visita Salomão. Olha que coisa bonita aqui, ó. E ouvindo a rainha de Sabá a fome de Salomão, a segundo o nome de Jesus, veio prová-lo por enigmas. Ela pegou um jato, naquela época que não tinha, só tinha carroça, e viajou quase 4.000 quilômetros para vir a Jerusalém. Você imagina hoje, se uma rainha de Sabá, que mora no Rio Branco, no Acre, viesse a São Paulo de carroça, quanto tempo? E missionário? Essa veio. Distância mais ou menos igual, para poder conhecer Salomão. E veio a Jerusalém como um grande exército. Ela não viajou sozinha, não.
com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro. Por que isso? Para comprar comida durante a caminhada, porque senão eles morreriam de fome. E pedras preciosas. E veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Chegou, abriu o coração. É o que nós temos que fazer com Jesus. E Salomão lhe declarou todas as palavras, e nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentado do seu servo. Olha a educação, hein, pessoal? Não tinha um servo lá que encostava assim, lá, e dizia assim: ô Simão, o que essa mulher está querendo aí? Não. Eram educados, pessoal. Chegava, cumprimentava direitinho. Vendo ela, é muito linda. A Bíblia dá lição para nós, só não pega quem não quer. E vendo a comida de sua casa, sentado o seu servo, o estar de seus criados, todo mundo certinho, em pezinho ali, todo mundo na sua posição, e as vestes deles. Você sabe, coisa mais triste no restaurante, talvez você já pegou, né? É quando o garçom não lava aquele paletózinho dele e vem servir a você comida, ainda vem assim. Você está ali para comer, ó. Misericórdia. É triste, pessoal. Garçons, lave o paletózinho de vocês sempre. E troque de camisa também, principalmente no verão. Segundo dia, parece que você dormiu com um gato morto, de tão fedorento que está. É verdade, pessoal. Olha bem, o estado de seus criados, a veste dele, os seus copeiros e a sua subida à casa do Senhor, até de Salomão ele viu, hein? E não houve mais espírito nela, ficou desfalecida. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas, da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que não disseram metade, sobrepujassem sabedoria e bens a fama que ouvi. Tem que se falar de Jesus, não. Esse povo de Deus é honesto. As mulheres têm que falar, aqueles obreiros bonitos, simpáticos, são honestos. Olha pra gente sem nenhuma coisa de tentação, de qualquer coisa errada. Eles sabem receber. Os homens falar bem das obreiras, mesma coisa. Olha, aquela igreja está de parabéns. Quem está de parabéns é o Senhor Jesus que nos conduz. Amém?